Bom, a aula do estágio curricular supervisionado 1, né, no ensino fundamental, é o projeto didático, tá certo? Vai ser no tema, né, da problemática. Vou ler aqui. Como se deu a história do povoamento da capital do Ceará? Quais fatores contribuíram para a formação do povo cearense? Quais os papéis de cada personagem que esteve presente no processo de formação do Estado cearense? Então a aula é nesse sentido, né? Do Estado do Ceará, da sua formação, de como ele se tornou o que ele é hoje, né? Tá certo? Os objetivos, entender o processo de formação do povo cearense, né? Os objetivos específicos, por saber porque a coroa portuguesa não mostrou interesse, né, na colonização, entender a forma geográfica, como se deu o povoamento, buscar entender qual tipo de colonizador veio para a capital cearense. Né, o conteúdo, né, a metodologia será feita uma aula expositiva, dialogada, vai ser utilizado um questionário para os alunos, né, para a principal forma, tá certo? Procedimentos metodológicos, será feita uma exposição teórica de todos os pontos importantes do assunto. Então, vamos aqui, tá certo? A turma irá debater o texto da professora Silvana de Souza Pinto, Conflitos e Interesses da Ocupação da Capitania, né? Aí tem aqui o resumo da aula, tá certo? Mas o mais importante, na verdade, seria o questionário, né? Que eu coloquei aqui no final, porque é onde os alunos vão poder responder e assim entender melhor o assunto, né? Aí o resumo da aula é a historiografia do Ceará é baseada principalmente do ponto de vista de pessoas que possuem o maior poder dentro do contexto histórico, que são conquistadores e colonizadores. Isso é uma coisa natural, né? Na história da humanidade, sempre a história é contada pelo mais forte, e no caso aqui, o conquistador e o colonizador, né? Eles contaram a história da maneira que eles bem entenderam, né? A historiografia do Ceará não é uma exceção a isso. Então, a história do povoamento da Capitania do Ceará, assim como a formação do próprio Estado cearense, pode ser explicada a partir da busca de diferentes grupos de personagens, né? A coroa portuguesa, os índios, os jesuítas, né? Os colonizadores, tá certo? Então, aqui a ocupação da Capitania do Ceará não se deu de forma linear no tempo e no espaço, por causa das descontinuidades políticas. É, na verdade, por a coroa portuguesa não ter interesse, tá certo, na colonização, né, não era interessante para ela, ela estava mais interessada era no extrativismo, né, de tirar lucro, né, e riquezas daqui, né, então não houve um planejamento, não houve uma continuidade, tá certo? Então aí tinha os jesuítas, né, que tinham como principal objetivo o apaziguamento dos povos indígenas através das missões que buscavam a catequização deles, tá certo? Então o desinteresse, né, fez com que da coroa portuguesa fez com que houvesse uma interiorização, né, já que na, no litoral existia todo um processo para que fosse protegido as terras contra invasores, né, a coroa portuguesa ela queria justamente proteger o seu investimento, né, e ela não se interessou pela colonização, principalmente pela ausência do pau-brasil. Né? Então foi a pecuária que fez essa interiorização. Tá certo? Aí tem a questão dos índios, né? Que da catequese, que os jesuítas queriam, na verdade, mudar a cultura, né? E a crença, os costumes dos povos indígenas, né?
tá certo? O que já é um absurdo, né? Do ponto de vista do respeito à cultura, né? Então vamos aos questionários, né? O que a historiografia tem a dizer sobre o Ceará? A historiografia do Ceará é baseada principalmente do ponto de vista das pessoas que possuem o maior poder dentro do conteúdo histórico, né? Como eu falei, os conquistadores e colonizadores, né? Eles que ditaram, né? O seu ponto de vista, né? Isso, como eu falei, já é algo comum na história da humanidade. Então, como se deu o processo de conquista e ocupação do Ceará? Né? Segundo a Silvana Pinho, existiam dois sentidos territoriais, a questão do litoral e interior. Né? A ocupação litorânea teve como principal função a proteção, né? E o interior foi colonizado pelos pecuaristas justamente porque não existia um interesse da colônia portuguesa em fazer um planejamento, né? Então ficou a critério deles de fazer fazendas, né? Constituir fazendas, criar gado, essas coisas tudo, né? E isso refletiu de uma maneira bastante significativa para a formação do povo cearense. Então, de que forma os nativos expressaram suas resistências ao processo de catequização, né? Jesus tinha como principal trabalho o apaziguamento, né? Então, assim, além de garantir que os nativos não retomariam suas crenças originais por estarem sob vigilância constante, os índios conversos também eram utilizados como a mão de obra escrava, né? Então, posteriormente os índios se revoltaram contra os próprios jesuítas, né? Na verdade, os jesuítas eles tiveram um lado bom, protegeram os índios, mas também se aproveitaram um pouco deles, né? Porque a pecuária se tornou um elemento fundamental do ponto de vista social. Eu já falei, né, que nesse sentido, pelo fato da colônia portuguesa não ter interesse, né, na colonização do, da capitania do Ceará, como não teve também no Brasil né, todo praticamente, ele visava só o extrativismo, né, tirar as riquezas, tudo. Então, coube aos colonizadores que queriam fazer fazendas, tudo, né, criar gado, né, os pecuaristas, né. Dessa forma, a formação histórica do Estado está relacionada diretamente com a instalação de fazenda para a criação do gado do sertão, né. Quem eram os sujeitos sociais do Ceará? Colônia provincial, quais eram as suas lutas, né? Tinha os colonizadores, né? Que eram os portugueses, buscavam sobretudo o lucro, né? Os índios, os quais eram os nativos das regiões e que muitas vezes se recusavam a serem colonizados, né? Os jesuítas, que buscavam catequizar os índios, né? Para expandir o cristianismo, né? E os pecuaristas, os quais eram criadores de gado responsáveis diretamente pela interiorização do território cearense, né? Quais eram os extremas tensões e situações de violência vivenciadas, né? Aqui nós podemos falar do conflito dos indígenas com os pecuaristas, né? Que foram expulsos das terras, os índios se revoltaram também, né? Contra a catequização e também contra o aldeamento, né? Imposto pelos jesuítas, né? Quais são as tendências historiográficas para pensar relações entre o poder local e o poder central do período colonial? Né? O poder central da, da coroa portuguesa teve, de uma forma geral, pouco interesse na colonização, como eu falei, né? Pode-se concluir, então, que a colonização da capitania do Ceará e, consequentemente, a formação do Estado se deu de forma espontânea, né? Tá certo? Como transformar o conhecimento e ser adquirido sobre a história do Ceará em saberes ensinar na educação básica, né? Aqui eu fiz aqui, na verdade, a história da formação do Estado cearense é apenas mais um capítulo dentro do livro de Desumanidade, que é a história da humanidade. Essa, na minha opinião, é a maior lição que podemos passar para os alunos da educação básica. A busca do ser humano pelo poder e riqueza delineou as atitudes dos detentores do poder durante toda a história, inclusive na formação do Estado do Ceará, né? Como sempre, é, é o mais forte que se sobrepõe ao mais fraco, né? Isso já é uma questão comum na história, né? Então, nesse caso, os índios foram os mais prejudicados, né? Já que eles foram expulsos, né, e tiveram sua vida mudada, né, inclusive suas crenças, seus costumes. Então, basicamente essa aula. Boa noite.